Está no ar mais um Capixaba Cast, você já sabe, toda semana episódio novo com convidado ou convidada que genuinamente orgulha o capixaba de ser capixaba, né? E você já sabe também que seja capixaba de origem ou de coração, o que mais importa pra gente são pessoas que genuinamente fazem a diferença aqui nessa terra maravilhosa que é o Espírito Santo. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, que eu tenho orgulho de chamar de amiga, que é uma pessoa que eu particularmente admiro muito, doutora Nádia Amorim. Seja bem-vinda, doutora. Oi, Lucas, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar participando aqui do Capixaba Cast. Ah, que maravilha. E a novidade é que eu sou capixaba mesmo. Ah, é de origem de também, origem né? aqui. Nascida aqui. E eu estou muito feliz de estar participando do seu sucesso. Obrigado. Me conhece um tempinho já, tá, gente? Desse programa que só tem a crescer. Muito obrigada. Amém. Natural de Ibatiba, né? Nasceu em Ibatiba mesmo, doutora? Como Nasci foi? aqui em Vitória, Aqui? depois com Então 7 ela é da anos Gema, que fui gente, para Ibatiba. Mas a minha família toda é de Ibatiba. Que bacana. Doutora Nádia Amorim, ela é pediatra. Eu vou deixar que ela se apresente pra gente, porque você que talvez ainda não a conhece, eu quero aqui dizer o quão profissional ela é, né? Inclusive, minha filha já foi atendida com ela, sempre incrível, uma pessoa que tem uma trajetória muito bacana de crescimento, de como que ela buscou. Mas eu queria que você se apresentasse, afinal de contas, quem é a doutora Nádia Amorim? Fala pra gente as suas especializações, um pouco da sua trajetória pra gente. Eu sou médica pediatra de formação, fiz residência em pediatria e para ampliar o meu conhecimento eu fui buscando outras especializações para me ajudar no atendimento da pediatria. Me especializei em pós-graduações da medicina do adolescente. Também fiz psiquiatria da infância e da adolescência e nutrologia da infância e da adolescência. Isso me deu uma bagagem muito grande para conduzir meu ambulatório, meu consultório de pediatria. Atualmente também já trabalho há 10 anos no Hospital Infantil de Cachoeiro, atuando na medicina intensiva, na unidade intensiva de pediatria. E sou cooperada também da Unimed Sul Capixaba. Que maravilha. E nesses últimos anos faço preceptoria da residência de pediatria no IFA. Isso. E agora estou no corpo docente na cadeira de pediatria da Faculdade de Medicina de Manhuaçu. Isso. Então eu tenho observado que todo o meu esforço, com todo o estudo, a gente vem colhendo os frutos, né? E isso é muito legal, esse crescimento que a gente vê. Que maravilha, doutora. O que eu mais admiro em você, uma das coisas que eu mais admiro é essa capacidade de buscar conhecimento, né? Olha, tanta informação que você fez. E tem um detalhe muito importante, mãe de 3, fala pra gente como é que você concilia esse papel, né? De mãe, médica, e tá qual a idade dos 3 filhotes? Sou mãe de 3, meu filho mais velho tem 11 anos, a menina tem 8 e o mais novo tem quase 7, vai fazer 7 meses que vem. Todos criados, eu tenho uma rede de apoio que me ajuda muito, minha mãe, meu pai, meu marido, então isso me dá uma base de sustentação para eu poder procurar fazer outras coisas e ampliar minha carreira profissional e estar equilibrando ali junto com a família. E seguir um chamado, né, doutora? Porque se a gente vê o trabalho que você faz, é um trabalho lindo, mas é um trabalho que literalmente dá trabalho, né? Quando ela falou, gente, para quem é daqui do Espírito Santo, obviamente, a Cachoeira também é uma cidade fora da cidade que ela mora, então ela vai e volta. Eu admiro muito, para mim, o Orgulho Capixaba, são pessoas que trazem essa trajetória, sabe? Então, assim, eu queria que você falasse para mim o que te levou para pediatria? Porque você formou médica, né? E aí, de imediato já foi para pediatria ou teve um processo? O que te levou para essa área tão especial? Assim que eu terminei a medicina, eu fui para medicina de urgência, né, pronto-socorro, e dali depois apareceu a oportunidade de fazer prova de pediatria pela IMESCAM, e eu passei na residência e não me vejo fora mais da pediatria. Ela entrou assim, de repente. E como, eu queria que você falasse um pouquinho agora dos desafios que você mais atende no seu consultório, né? Assim, são os mais recentes ou alguns? Quais são os desafios maiores? O que mais faz os pais de buscarem? Um acompanhamento ou geralmente buscam mais quando alguma coisa emergente acontece? Há vários desafios, né? A doença aguda, às vezes uma febre, uma tosse. Isso. O comportamento também das crianças maiores, dos pré-escolares. Isso. E a alimentação. E foi por isso que eu fui ampliando o meu conhecimento, porque eu fui vendo essas lacunas e as dificuldades dos pais em lidar com essas dificuldades que vão surgindo, né, com o crescimento da criança. Então, é o comportamento,
o aprendizado também, dentro da alfabetização e a alimentação. E eles estão associados, agora até como pai, não vou perder a oportunidade aqui, né? Tem um de 11 anos, tem um de 2 anos, e eu percebo o comportamento do meu filho com 11 anos, como que vai mudando, né? E você que tem essa especialização na área da medicina do adolescente, em que momento que os pais começam a enfrentar o desafio com esse comportamento? Porque no meu caso, inclusive, até na alimentação, não sei se, obviamente, não é talvez esse o objetivo, como excesso de telas, eu queria que você falasse um pouquinho, depois a gente volta um pouquinho lá para a pediatria do recém-nascido, mas que você falasse que inúmeros pais que vão acompanhar a gente, que estão acompanhando, geralmente enfrentam esse desafio também. Qual essa mudança comportamental desse adolescente, ou pré-adolescente que se fala, né? Como que ele vai mudando e como que os pais têm lidado com isso? Os pais chegam lá mais desesperados, ou chegam, que tipo de apoio eles mais te pedem? Há um certo desespero, né? Imagina. Porque quando o filho entra na adolescência, ele começa a mudar o comportamento natural, porque é um ser que está em crescimento e transformação. E a parte da adolescência é um momento de transição que a gente fala. Então, esse adolescente que está iniciando, ele está na transição entre ser criança e ser adolescente, ser autônomo, ter seu pensamento, ter suas contradições com a família, as suas imposições, os seus gostos. E nesse momento a família se vê desafiada, porque ainda não se adaptou com aquele momento, né? Não, peraí, ele não era assim, ele me obedecia, mas agora ele está me questionando. E ela se vê assim sem resposta para aquele momento. E outra coisa que a família sofre também nesse momento é o luto, porque ele perde a criança, né? Agora embora, é um adolescente, não é mais aquela criança que eu comandava, fazia o que eu queria. Não, agora ele tem as suas vontades, ele já não quer sair mais com a família, ele prefere sair com os amigos, isso é natural da adolescência. E os pais sentem essa perda, e aí ficam angustiados, às vezes querem impor uma situação que é natural da adolescência. Isso. Os pais não podem perder ali a percepção de que eles ainda são o limite para esse adolescente. O adolescente precisa do limite. Fortíssimo, né? Gostei. Então você tem que saber lidar com a liberdade que você tem que proporcionar a ele. É como se você fosse soltando o fio devagarzinho, né? Vamos um pouquinho, hoje vamos um pouquinho, vamos ver como ele se comporta. Fazer os combinados também é muito importante para o adolescente, porque ele tem o limite. Se o pai ou a mãe não faz um combinado com o adolescente, ele fica sem limite. Verdade. Então ele fala, eu posso ficar aqui que meu pai não está nem aí, ele não se importou que hoje eu cheguei 10 horas, então hoje eu vou chegar 11 horas da noite, e ele vai perdendo o limite, e os pais também perdem o controle daquele adolescente. Então tem que ter um combinado para o adolescente manter a margem do limite e do respeito ali, entender ainda que os pais estão no comando. Você acha que há uma comparação dos pais, porque do conflito de gerações, inclusive, né? Porque na geração que nós fomos criados era diferente. Eu percebo muito isso enquanto pai, né? Porque agora as telas estão o tempo todo, essa liberdade. Inclusive, né, tem aquela série adolescente que traz uma reflexão fortíssima pra gente. Você acha que o pai se vê frustrado quando ele compara a sua criação com a tua criação atual? Ou ele se vê despreparado mesmo em lidar com esse adolescente? Qual que você identifica mais? Eu sinto as duas coisas, Lucas, porque você vem com uma carga prévia de como você foi criado, né? Aquela memória ali que você traz à tona no qualquer desafio, vem aquela memória antiga de como você foi criado. E, ao mesmo tempo, você tem uma nova criação agora, um adolescente que não permite mais isso, ele não permite que você chegue brigando com ele, que você imponha alguma coisa, porque ele já está muito bem orientado, o mundo não é mais assim, e a gente vê desafiado, como que eu vou lidar? Então, você se sente despreparado. E nós, como pais, a gente não nasceu com esse dom de educar, não. A gente tem que procurar conhecimento, sim, porque tem situações que a gente não sabe lidar, e aí você vai nos livros, procura quem conhece para saber lidar com aquela situação, porque tem mecanismos que a gente pode usar para poder lidar com muitas situações desafiadoras na adolescência. Buscar ajuda é o melhor caminho, então, sim, doutora. claro. Isso é muito importante, porque às vezes o pai está adoecendo por se sentir incapaz de educar, ou nesse senso de comparação, ou excesso de informação distorcida, porque hoje a gente vê o tempo todo pessoas falando, mas eu acho que o melhor caminho é buscar apoio ao profissional, e que bom que você se qualifique cada vez mais para trazer esse ponto para a gente. Um dos pontos que eu faço questão de tocar aqui é sobre música.
música, né, gente? Ó, quem é de Batiba, região do interior, que conhece, certamente já ouviu falar da Nádia, artista. Como é que tá o seu papel com a parte da arte? Conta um pouquinho pra gente como que você atuou nisso. Eu tenho certeza que muitas pessoas da região daí vai acompanhar também esse episódio, né? Eu tinha notado que eu ia perguntar como que é a sua relação sobre música. A música saiu da sua vida, continua, como que está agora? A música entrou na minha vida, eu tinha por volta de uns 10 anos, né? Uma criança. E aí eu formei uma dupla com meu irmão e nós fomos até... a gente foi até uns 10, 12 anos de música e eu parei com uns 22 anos. Uma jornada grande, doutor? Foi, a dupla Darkson e Nádia, eu lembro, né? Darkson e Nádia, gente. Vocês comentam aqui abaixo. Quem aqui lembra? Eu lembro muito. Eu sou da época da fita que eu tinha lá com você. Só que eu achei que tinha sido menos tempo, então foi bastante tempo de atuação como cantora. Foi bastante tempo como cantora. E foi um momento, assim, desafiador, né? A parte da adolescência, né? Crescendo ali, tanto na adolescência, profissional, trabalhando... e vendo toda aquela transformação da vida, e chegou o momento que eu decidi estudar. Eu sempre estudei muito, a minha cabeça ela é muito 220. Por exemplo, eu fiz 2 ensinos médios ao mesmo tempo. Eu estudava de manhã numa escola em Una, no ensino médio, que era só ensino médio, e à noite eu fazia o ensino médio que era profissionalizante, contabilidade. Então, desde sempre, parece que eu giro isso é um pouco da artista, né? Uns 10 pratos ao mesmo tempo, sabe? E aí, depois eu fui estudar, entrei numa universidade federal de Goiás, em musicoterapia, e quando eu entrei nessa faculdade, nessa universidade... Foi como, a impressão que eu tenho, assim, imaginando, que eu tivesse dado um passo, atravessado um portal, sabe? Saí aquela menina do interior e, de repente, me vi numa cidade grande, numa universidade, e meu mundo abriu. E aí foi nesse momento que eu falei assim, eu acho que eu vou voltar para aquele sonho que eu tinha na infância, que era ser médica. E foi quando eu deixei a música, eu abandonei a faculdade de musicoterapia e voltei para Vitória, né? Deixei Goiânia e voltei para Vitória para fazer medicina. Então eu consegui resgatar. Então eu falo que foi um portal que abriu. Você tomou consciência de tudo. Consciência, né? Do que eu poderia conseguir, sabe? Porque eu me via no interior... então parecia que aquilo, ser médica, era muito longe da minha realidade. Então, quando eu consegui ir para uma universidade, numa cidade grande, ser médica parece que ficou muito palpável, muito perto de mim. Não foi fácil, mas eu consegui. É muito lindo você contar isso. Eu imagino a quantidade de pessoas que te acompanham, né, que estão sabendo, né, relembrando, vivendo um sonho com você. O que eu não sabia é que você já tinha o sonho, então, de médica. Sim, quando eu era criança. Eu achei bonita essa analogia. Aí, nesse portal dos sonhos, né, que você dá um salto, vai viver o sonho. Eu falo pra mim, assim, foi muito forte. Quando eu fui para os Estados Unidos da primeira vez, quando eu pisei em Orlando, eu nasci de novo. Porque ali, é possível, não tem tipo assim, eu posso sonhar mais, deve ser parecido com você. Pensamento, né? E aí, esse movimento que você faz, né, de ir para medicina, de fazer, e aí você estudou aqui em Vitória mesmo. Aí eu estudei em Belo Horizonte, a formação acadêmica, e depois a residência eu fiz aqui. Já era mais adulta já, então? Já, eu entrei mais velha na faculdade, mais velha assim, com 25 anos, que hoje eu acho que estão à flor da pele, né? É comum, né? É comum. Mas dentro de um padrão já tinha uma certa maturidade. Sim, claro, eu era mais velha da turma, eu e um outro colega. Que bacana, eu acho isso muito bacana, o quanto que foi forte. Queria que você olhasse para essa câmera no final ali e deixasse um recado, doutora Nádia, para os pais que estão nos acompanhando, para as pessoas que te acompanham. Eu acho assim, eu tenho uma opinião pessoal que eu falo que a artista está aí dentro, porque quando você falou da arte, você se emocionou. Sim. Eu acho isso muito bonito, porque uma coisa está associada à outra, né? Não é excludente, né? E que lindo que você escolheu essa profissão de vir para a pediatria, você cumpre isso com louvor. Eu tenho um orgulho muito grande de você, do movimento que você faz, do quanto que você representa a cidade, da quantidade de pessoas que vão longe para serem atendidas por você. Eu queria que você olhasse para aquela câmera e deixasse um recado para os pais que estão ali, seja com um filho recém-nascido, que entendendo que é o primeiro filho, ou talvez, e cada filho é diferente, lá em casa foi assim, né? A gente tinha a ideia que meninas são mais tranquilas, lá em casa não deu certo isso. Maria Isabel é muito mais elétrica que o Pedro Lucas. E que você deixasse uma mensagem para todos nós que estamos acompanhando, ouvindo você, sobre como lidar com isso, com os pais que têm os adolescentes em casa, que às vezes o desafio está ficando para o próprio pai e a mãe, que não sabe lidar com isso. Dizer para a gente o que a gente poderia ouvir de você neste momento.
momento olhando para essa câmera. Eu me sinto muito lisonjeada em fazer parte da pediatria na medicina. Porque é onde tudo começa, né? E ali, a gente atuando como profissional, como entendimento da ciência, a gente consegue, junto aos pais, favorecer, proporcionar o melhor crescimento dessa criança, o melhor crescimento de um adolescente, favorecendo a eles a condição de atingir o seu melhor potencial como adulto. Seja na parte emocional, na parte física, na parte psicológica, intelectual. Então, essa criança que acompanhe com seu pediatra, um pediatra que tenha condição de atender às necessidades na época da infância, da adolescência, de acolher esses pais que estão vivendo toda essa transformação, isso traz a garantia de conseguir atingir o melhor potencial intelectual dessa criança, que a gente quer um adulto que possa produzir bastante, né? Então, o pediatra tem essa responsabilidade, e eu trago essa responsabilidade comigo. Por isso que cada hora eu fico estudando mais. Eu faço um curso, daí a pouco eu vou e faço outro, e vou ampliando o meu conhecimento. Então, depois dessas 3 pós-graduações que eu fiz, da medicina do adolescente, da psiquiatria e da nutrologia, trazendo isso tudo para a pediatria ali no meu dia a dia, isso me ajudou demais, e eu tenho certeza que eu ajudo muitas famílias com esse conhecimento. Que lindo, gente, que maravilha, fico muito feliz, quero te agradecer por ter aceito o convite, por nos presentear, um papo gostoso, quero deixar aqui o convite para você voltar em breve, a gente trazer outras temáticas, tanto conteúdo que esse leque, né, de informações que você tem, esse currículo vasto. Eu achei muito bonito quando você fala assim, que foi buscando, né, de psiquiatria e adolescência, o quanto que isso vai complementar a sua atuação, né, porque cada paciente chega com a sua realidade diferente, você tem um leque de informações que amplia, né, dizer que você é um orgulho capixaba e que eu fiquei muito feliz em receber você aqui hoje, tá bom, doutora? Muito obrigada, muito obrigado. Eu só tenho a agradecer. Deixa pra gente sua rede social, onde que as pessoas te acompanham, onde fica seus consultórios, onde que você atende, deixa pra gente aí também. Eu atuo em Ibatiba, meu consultório é em Ibatiba, e a minha rede social é o Instagram, @NadiaPediatra. Eu faço de tudo para colocar informações ali para ajudar famílias, algo que eu vejo que acrescenta, que engrandece, que te ajuda no seu dia a dia, eu coloco lá no meu Instagram. Seja muito bem-vindo à minha rede social. E ao meu consultório também, vocês podem ir lá, em Ibatiba. Que maravilha, doutora. Fico muito feliz, gente. Esse foi mais um episódio do Capixaba Cast. Você já acompanha toda semana um episódio novo, com um convidado especial. Inclusive, deixa aqui abaixo do vídeo um comentário sobre o que você aprendeu. Você que já conhece a doutora Nádia, seja do Dark Son Nádia, seja de toda a trajetória dela, ou você que conheceu agora, que viu aqui a quantidade de conteúdo que ela tem e a missão que ela exerce com maestria. Toda semana um episódio novo, eu quero convidar você a indicar também pessoas que você gostaria que fosse entrevistado aqui, para que nós possamos ser cada vez mais democráticos das 78 cidades do Espírito Santo, evidenciando Capixaba para das 78 cidades do Espírito Santo, evidenciando Capixaba para o Brasil e para o mundo. Como eu sempre finalizo dizendo, o show está apenas começando e a gente se vê no próximo episódio.